Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado por Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com a misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderei. Amém. Eu estava pensando nesse texto, pensando nele recentemente, porque a gente está aqui hoje, né, no dia 12 de junho, dia aí dos namorados, dia do amor. Aliás, né, a propósito, essa data ela é curiosa no Brasil, porque lá fora do Brasil se comemora no dia 14 de fevereiro, né, que é o dia do São... Tem até uma data, é São Valentim. É São Valentim ou São Valentino? Que chamam de Valentine's Day, que é o dia 14 de fevereiro, porque foi mais ou menos nessa data que o São Valentino, embora haja sempre muitas origens para as muitas datas, mas a mais conhecida é essa, né? Que o imperador da época, o Papa também, eles estavam proibindo as pessoas de se casar para que aquilo ficasse fácil para a igreja. Então, para a igreja não ter compromisso com o filho, com o prole, eles estavam investindo em que os homens não se casassem para ficarem livres para Deus. Pegaram aqueles escritos de Paulo que era melhor permanecer solteiro, mas com vistas capitalistas, né? Quando a igreja já começava a se tornar a grande meretriz. E aí o São Valentino ele começou a fazer muitos casamentos escondidos. E depois disso ele veio a ser penalizado, tanto pela igreja quanto pelo império. E acho que uns 100 anos depois eles começam a comemorar essa data do amor, do casamento. E no Brasil ela acabou pegando essa data de 12 de junho, não de fevereiro, por causa do Santo Antônio, que amanhã é dia 13, né? É o dia de Santo Antônio. Mas não sei se você sabe, quem colocou essa data no Brasil foi o pai do João Dória. Ele é um publicitário e ele foi contratado por uma empresa, uma loja, para fazer vender, porque me parece que o Dia dos Namorados, se não é a segunda, é a terceira data que mais vende no Brasil. Uma data tem um crivo, uma motivação estritamente comercial. Então a gente tem o Dia das Mães e o Natal, e no meio desses dois a gente tem o Dia dos Namorados, são as datas de maior validade no comércio, né? Inclusive eu ouvi muito esse final de semana as pessoas reclamando que está tudo caro, mas compraram, porque o amor está no ar numa data comercial. Então a gente tem esse aparato histórico aí, que vem lá do São Valentim. E no Brasil o João Dória pai, né? O pai do João Dória Júnior, que seria aí, foi o doutor Covid, mas não conseguiu ser candidato a presidente. O pai dele que instituiu essas coisas, e foi algo que no Brasil deu certo, porque o período das vendas, né, ele criou essa estratégia. O período que veio no Brasil é junho, por causa do dia do Santo Antônio, que é o casamenteiro. O que nos importa aqui são os motivos comerciais, porque o que a palavra nos chama atenção aqui é para essas questões que são moralistas, emotivas, inconscientes. É dia 13? 13 de junho.
não tô tão velho assim. Datas. E hoje é trabalho infantil. Hã? A luta contra o trabalho infantil. Luta contra o trabalho infantil. Amanhã minha mãe estaria fazendo 67 anos. Ela nasceu no dia, na verdade ela nasceu no dia 12 e foi registrada no dia 13. Então a data que não dá muito para esquecer, né? E aí o que acontece? Eu fiquei pensando, quando esse versículo me veio ao coração, esse versículo vieram ao coração para a gente meditar aqui hoje, no nosso encontro, eu fiquei pensando nas origens dessa questão do Dia dos Namorados, porque se o São Valentim ele contradisse uma coisa que era uma tradição, qual que era a tradição que se estava estabelecendo? Não casem, quem não casa é santo, mas na verdade quem não casa é utilitário para a igreja. A gente precisa de pessoas solteiras, né? A Universal consegue fazer de maneira mais macabra, que ela obriga os seus bispos a se vasectomizarem, né? E descobriu isso há pouco tempo, um comércio de criança que tem aí, que esse esquema que o bispo tem que ser vasectomizado, mas ele tem que adotar, e isso vira um mercado, aquela coisa toda, e outras coisas apodrecidas que costumam emergir dessas investigações. E se lá o combate à tradição era casem-se, porque a tradição é de não casar, aí eu gostei, aí é uma coisa bem egóica, né? Uma coisa bem pessoal, porque eu sou um ser humano estranho, eu tenho um problema sério com comemorações, né? Eu não ligo muito nem para a minha data do meu aniversário, não sou testemunho de Jeová, mas não ligo muito para Natal, para Ano Novo, talvez é alguma coisa conjugada com essa questão de ter que festejar, de ambiente. Se vocês me virem cercado de uma multidão, isso é obra do Espírito Santo, porque eu não tenho esse aparato, eu sou, na verdade, eu pendo para a filosofia, aquele filósofo fleumático, assim, se retira de todo mundo e fica ali na sua só produzindo. Então, o filósofo já é assim, o temperamento já é fleumático e talvez a personalidade, né, a estrutura seja um pouco autista, aí eu corro dessas coisas que são muito socialmente relevantes ou socialmente cultuadas. Seja no nível social, que é a comemoração do Dia dos Namorados, seja no nível pessoal, que é você fazendo essas coisas, vai ter o almoço disso, vai ter alegria daquilo. Eu sou mais abestalhado, assim, eu gosto, é legal, a vida é básica, eu gosto de passear com as minhas cachorras, ver o céu azul, curtir uma música, apreciar cada coisinha. Que sujeito sem graça, mas a minha vida ela é interna, ela não é muito externa, né? Aí eu lendo essas coisas todas assim, olha, então se lá o São Valentim teve que combater a tradição do não casar, o texto nos convida, é um texto, é uma coxa de retalho devidamente tessiturada, né, na boca do profeta, porque aí você tem uma mistura de um tanto de coisa. Porque o que você vai vendo aí na profecia de Deus, na boca do profeta Isaías? É um Deus que é pai, que é marido, que é criador, que ele está vestindo as roupas culturais das angústias daquela época. Quais angústias que aparecem aqui nesse texto que a gente leu? Tudo está aí no texto. Primeira angústia, era uma vergonha uma mulher não poder ter filhos, ela se pensava amaldiçoada. Algumas achavam que estava pagando pecados de uma vida passada, outras entendiam o seguinte: eu preciso ter filhos porque senão meu marido não vai me amar. Então, nem era amor pela criança, era amor por um homem. Ainda tinha uma alienação maternal, né? Talvez a versão mais antiga de violência obstétrica, de você ter um filho ou para agradar um homem ou para disputar com a mulher. E você tem assim, muitas histórias disso no Antigo Testamento, né? Aí Deus aparece nisso tudo e ele veste essa roupa. Olha, eu não vou ficar perguntando se isso é um bom costume, se isso é um mau costume. Existem mulheres angustiadas, Deus dizendo na boca do profeta Isaías em cerca de 800, 700 anos antes de Cristo, né? Isso para não se pensar na angústia do profeta, porque ele está ali vislumbrando a restauração do povo de Deus, que é a noiva de Deus, que ia ser restaurada, e ele vendo aquilo tudo, e ele falando aquilo tudo em linguagem cantada, profética, em línguas estranhas, porque o cara só traduziu, mas ele está ali em surto santo, né? Ai, você é minha noiva, como os profetas antigos faziam.
E aí, olhando aquilo tudo, e o final dele ele morre cerrado pelo meio, não vendo a glória, não participando da glória que ele viu. Né? Aí, tirando essa angústia do profeta, que é uma angústia inerente a todo profeta, seja a qualidade de dom que ele tenha, que é ver a eternidade e falar assim, nossa, eu achei que isso era para amanhã, o cara nem sabe que isso é para 800 anos. Mas é isso, o profeta é aquele que vai falar a linguagem de Deus e vai sofrer as angústias de Deus e vai se alegrar com Deus e vai ser o doido de Deus. E a gente tem que se assumir diante de Deus nesse sentido. Aí, tirando essa parte, tem essa parte existencial, porque Deus não vem aqui, Deus de esquerda. Ai, Deus agora vai discutir se a mulher deveria sofrer violência obstétrica. Ele simplesmente veste a cultura. Ele diz, olha, porque imagina, do ponto de vista moral, que coisa mais feia que Deus está falando ali. Eu, teu criador, sou o teu marido. Que coisa mais feia moralmente falando. Como assim? Né? Em outros lugares, Jeremias ele vai ter profecias semelhantes. Ezequiel tem uma que é bem bizarra, né? Ezequiel 16, olha, eu te encontrei uma menininha, aí um dia você chegou, eu vi que você chegou o dia da tua menstruação, quer dizer, era o cara que adotou a filha e que depois virou o marido dela. E Deus, ele não tem essa preocupação politicamente correta de ficar questionando essas questões por um simples fator. Deus não nos fez robôs. Essas coisas, essas definições, ele deixou com a gente. E ele não vai ficar agora discutindo isso para aqueles homens daquela época que não pensavam diferente. O homem pensava que ele tinha poderes sobre uma mulher, que ele tinha poderes de educar uma mulher, que ele tinha poderes de assumir autoridade sobre ela, e que se ele criou uma menina, o que tem ele casar com ela? Era assim que se pensava. E aí, não querendo dizer que Deus concordasse com isso, ele simplesmente veste as vestiduras culturais daquelas pessoas que pensavam assim. Seja do homem que pensava que podia criar uma menina e se casar com ela, seja de uma mulher que se pensava amaldiçoada porque não tinha filhos, que se pensava rejeitada por um marido porque não podia dar filhos ao marido, que se pensava envergonhada porque o marido morreu. Olha isso. O marido morria e por isso que a viúva tinha que passar por muitos rituais, porque ficava parecendo que ela era culpada pela morte do marido. Então ela tinha que ter um luto, uma teatralidade de luto, para não ficar parecendo que ela era do mal. E aí você tem toda uma cultura do fingimento, né? Tem as carpideiras que tinham que chorar e fazer um papel para não ficar feio. E a gente vai trazendo isso até o século XIX, que é quando por meio da ciência e, quiçá, por meio de um judeu, vem toda a descoberta, não só da humanidade, da sexualidade humana e da feminilidade. Foi a grande revolução da psicanálise, né? Que as feministas odeiam a psicanálise, mas elas não percebem o que de revolucionário tem na teoria psicanalista, que começa com as histéricas, para dizer o seguinte, não tem nada de histeria aí, não tem nada de teatral aí, não tem nada de profano aí. O Freud, pelo menos, não fazia essa leitura, né? Muitos psicanalistas, até discípulos do Freud, acabavam pegando as pacientes. O Freud era acusado de não deve gostar de mulher não, porque ele não tinha rolo com as pacientes. E ele estava levando as mulheres a sério, como Jesus, o seu ministério, levou. Andou cercado de mulheres sem abusar de nenhuma delas. E o Freud andou cercado de pacientes e era profundamente ético, embora isso seja visto como doença ou viadagem para aqueles períodos do século XIX. Né? E ele começa a estudar a questão das mulheres. E eu tenho até, enquanto eu vou lendo a obra do Freud, eu vou marcando, assim, vou codificando tudo que ele fala sobre os invertidos. O que eram os invertidos? Eram como os homossexuais eram chamados na época do Freud. Porque ao estudar os invertidos, ele foi descobrindo um tanto de coisas sobre a sexualidade humana. Né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre namoro, sobre relacionamento, sobre amor, afetividade, talvez seja uma das coisas mais infantis que o ser humano tem. Aliás, o Freud vai dizer isso. A vida adulta é a pura expressão do infantilismo que se expressa de maneira recalcada, por assim dizer. Porque o que você está procurando na pessoa amada? É o peito da mamãe,
é a brincadeira do primeiro amor da sua infância, é toda a relação que você teve. Os animais não têm esse problema, né? O animal mamou hoje, daqui a 6 meses mamãe está no cio, vai filho com mamãe, pronto, porque o processo é só reprodutivo, falando assim, grosso modo, dos mamíferos. Agora o ser humano, ele tem uma relação intrínseca, insofismável e insuperável com a mãe, e a gente vai levando isso vida fora. Eu vejo isso nas minhas crianças, todas maiores de idade, e você vai ver nas carências afetivas em relação à maternidade que cada um deles vai tendo, e vai se expressando, porque a nossa mãe é o grande amor da nossa vida, mesmo as mães mais violentas com seus filhos, né? Quando você vai ouvir as histórias das pessoas no consultório, a preocupação que uma criança tem de poupar a mãe, por mais que ela julgasse a mãe macabra, mas ela vai criando uma maneira de justificar essa mãe ali naquilo que parece ser uma omissão da mãe. Ou a pessoa até discerne um pouquinho a maldade da mãe, mas é um discernimento elástico, que ela está se afastando, mas o elástico está amarrado, ela aí, paf, volta de novo. Aí ela tem aquele afastamento, aquele distanciamento e puf, volta. Porque uma das condições da existência, descobriu a psicanálise, é que a nossa relação com a figura materna, né, ou aquilo que Lacan vai chamar de desejo da mãe, desejo materno, em contraproposta ao nome do pai, ou aquela interdição, aquele avacalhador da nossa história, que vai sendo associado com Deus, que é o avacalhador da nossa vida, isso tudo, a gente roda e acaba nessa tragédia. Mas essa tragédia, ela aparece sobretudo nas nossas relações amorosas. Porque aí o dia dos namorados, né? Por que eu fiz esse contraste com a antiguidade? Porque se na antiguidade a tradição era a luta do São Valentim, era derrubar a tradição do não casamento, talvez para alguns de nós, no sentido ministerial, psicológico, sociológico, é derrubar essa obrigatoriedade do amar, do ter alguém, da afetividade. E é isso que eu acho bonito esse texto, porque Deus passa por cima disso tudo. Ele não vai aqui discutir a condição da mulher, porque quem discute a condição da mulher somos nós, seres humanos. Ele nos deu cacife, entendimento e sabedoria para fazermos isso no decorrer da história. Quem discute a posição ridícula do homem em relação à mulher somos nós, seres humanos, porque ele nos deu cacife, sabedoria, dados e ciência para a gente questionar isso. Então ele não vai discutir nada aqui. A função de Deus na boca do profeta Isaías é dizer: isso tudo vocês vão estudar, eu só vim aqui te dizer que eu sou o teu marido. A gente consegue fazer essas viagens, ou perceber algumas pessoas que fizeram essas viagens, por exemplo, João, o discípulo amado, ele simplesmente desemboca e fala: não, eu estou aguardando o meu amado, né? Tem até uma música bonita do Eram 12 que vai falar isso, né? Ah, estou tão triste, pois perdi o meu amado. Aí para um moralista, isso é uma coisa gay, o que é isso? E o João só está dizendo o seguinte: eu entendi o que é o amor, não estou aqui discutindo homossexualidade, homoafetividade, questões políticas acerca disso, se a mulher está sendo violentada. Eu só sei o seguinte: eu tenho um amado da minha alma, e o que eu sinto por ele é semelhante ao que a mulher do livro de Cantares sentia pelo seu amado. E aí o João falava: eu tenho saudade do meu amado. E ele não conseguiu viver sem Jesus, né? Ele foi vivendo sem ninguém, porque o amor dele se expressou na falta que Jesus passou a fazer na vida dele. E aí não adianta ninguém ficar com medinhos de questões de orientação afetivo sexual. É só o João, na sua personalidade, descobrindo que o sentido da vida dele foi o amado que partiu e que falou para Pedro: olha, esse pode viver até que eu venha, e você não tem nada com isso, né? Você tem a Joana d'Arc, se eu não me engano, que era uma mulher vista como mulher macho, mas os versos dela para Jesus eram versos muito eróticos. Aí você pode fazer uma leitura mais conservadora e ficar maldando essa mulher, né? Ou uma leitura conservadora, católico-romana, que fala: ai, que linda, ela casou com Jesus. Ou pode fazer uma leitura profética que vai dizer: o sentido da vida de Joana d'Arc não interessa se ela tinha orgasmo naqueles versos dela, mas ela conseguiu encontrar a fonte da vida. Porque o amor que o ser humano tinha que ter por Deus é esse amor que a gente finge ter
no Dia dos Namorados. A gente quer fotografia, a gente quer festança, a gente quer declaração de amor, a gente fica esperando alguma coisa, mesmo sabendo, por isso que eu contei um pouquinho essa história, mesmo sabendo que no caso do Brasil, o Dia dos Namorados nasceu por motivos estritamente comerciais, né? E de família Dória. Mas Jesus nem discute isso. Jesus não tem nada contra a gente se amar, contra quem quer ser extravagante na demonstração de amor, contra quem está cheio de bebe e mesmo assim vai se contaminar com outra pessoa. Jesus não vai discutir essas coisas. Ele só chega aqui como Deus e fala, olha, eu, teu Deus, sou o teu marido. Esse deveria ser o amor por excelência, o namoro por excelência. O resto, tudo isso é processado historicamente. A propósito, até o divórcio é processado historicamente. A gente tem aí mensagens sobre isso. Tudo isso é relativo. Só tem uma coisa que é absoluta. É que vocês deveriam entender que não é a mãe de vocês. O grande amor da vida de todo ser humano que recebeu luz, vida e graça, como o povo de Israel recebeu, como todo aquele que recebeu o poder de ser feito filho de Deus, o grande amor das nossas vidas deveria ser o nosso Criador, que se revelou em Cristo Jesus. Ainda que isso algumas pessoas tenham contornos mais afetivos, ou mais sexuais, ou mais religiosos, ou mais sociais, né? Você pode falar de uma figura que já passou entre nós, chamada Maria Teresa de Calcutá, que ela era casada com a obra social dela. Isso foi o amor da vida dela, servir as pessoas com a alegria que os namorados têm um pelo outro. Ou agora o padre Júlio Lancelotti, né? O padre Júlio, que é tão maldado por aqueles que achavam que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres, eram as mesmas pessoas que falavam assim, tem que barrar esse padre, que absurdo esse cara dando esmola para pobre, indo de viaduto em viaduto. Ali está o orgasmo da vida dele, é o grande dia dos namorados por excelência. E a gente tem que olhar para essas pessoas e falar assim, meu Deus, eu não sei nada de ninguém, mas assim como esse texto não está preocupado em revelar o que está oculto, ou o que é social, ou o que é psicológico, a gente tem que olhar para essas coisas e falar, meu Deus, eu preciso descobrir que o namorado da minha vida tem que ser Jesus e tem que chegar nesse nível de radicalidade. Felizes os seres humanos que não percebem a própria competência enquanto não se percebe andando em comunhão com Deus. Essa que tinha que ser a alegria, a vida e a graça, né? Eu lembro que em alguns casos, assim, até contornos físicos, né? Eu lembro do Caio falando que como ele virou como se fosse um porco castrado, porque quando ele estava no auge fazendo a grande obra dele, né? Isso que o padre Júlio faz nos viadutos, o Caio fazia a nível global. Eu sou testemunha ocular das coisas que aconteciam. E ele era gordão, tipo, ele era um castrado. E isso foi nas suas questões espirituais, né? Ele conta que muitas e muitas vezes ele era abordado por mulheres. Ele ia pregar em congresso, aí a mulher abria a porta do hotel onde ele estava hospedado, nua. Ele olhava assim, sai pra lá, em nome de Jesus. Ele não sentia nem tesão, porque todo o tesão dele, por assim dizer, estava canalizado, sublimado, direcionado a esse que em Isaías 54 vai dizer, eu sou o teu marido, e aí não tem heteronormatividade, não tem nada. Eu sou o teu marido, sou marido de homem, sou marido de mulher, sou marido de quem eu criei, sou marido da que se sente viúva, sou marido da que se sente rejeitada. Eu sou marido da humanidade, e esse deveria ser o grande dia dos namorados eternos que a gente deveria comemorar. Essa deveria ser a nossa grande celebração. Então, foi aqui que eu viajei hoje, talvez me consolando por não ter essa competência social de comemorar nada, mas ao mesmo tempo pensando nisso. As pessoas mais sérias que a gente conhece, elas tiveram talvez aquilo que o Freud acha impossível, né? Que a psicanálise vai falar sobre a sublimação, que é você transformar uma energia sexual inconscientemente em uma energia artística, ou se desgastar nas drogas, ou criar um conceito religioso como a Joana d'Arc, virar um castrado que faz obras sociais.
E ele disse assim, também isso é problema de vocês, eu só quero entender o seguinte, qual é a de vocês diante de mim? Já descobriram quem é o grande namorado cósmico pelo qual vocês deveriam lutar? Ou vocês vão continuar nessa luta pela mãe de vocês, disfarçado de relacionamento? Porque o relacionamento humano, falido e caído, ele é essa mistura, né? De confiança e desconfiança, e de ciúme, e de implicância, e de joguete, e ninguém nunca está satisfeito com nada, mas no dia 12 de junho está todo mundo celebrando. Ou todo mundo comendo unha com raiva da felicidade do outro. Ou todo mundo também, não liga para ninguém não. Né? E Deus chega no meio dessa história toda e fala, olha, estou a fim de conversar com vocês, estou a fim de dizer, eu sou o teu marido. Que é a outra versão de, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, se alguém crê em mim, como diz a Escritura, né? Se alguém entendeu que eu sou melhor do que namorado, se alguém entendeu que eu sou melhor do que riqueza, se alguém entendeu que eu sou melhor do que amor materno, quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai sendo a grande namorada da humanidade sem ser prostituta por causa disso. Porque Deus é assim. Ele se revela assim. Se vocês forem ler com calma depois desse texto, vocês vão ver como que o texto é em si mesmo imoral do ponto de vista das nossas ciências, das nossas morais, e a gente entende porque um profeta desse morre encerrado pelo meio. Porque a gente lê isso 2.820 anos depois e acha bonito o texto. Porque 2.820 anos depois, 22, né? 2.822 anos depois, tudo fica lindo, mas você imagina o Isaías ali na hora, falando diante das lideranças de Israel, que Deus vai casar com quem ele fez, que Deus vai pegar a desamparada. Né? Imagina Israel, depois que tiveram contato com a cultura grega, já começa a entender de política, cidadania e democracia. Que isso, cara, que esse cara está falando aí? Por isso que ele morreu cerrado pelo meio. Porque ser noiva de Jesus, ser noiva do Cordeiro, ser apaixonado por Jesus mais do que pelas nossas mães, né? Ou por aquilo que represente a imagem materna, é esse completo absurdo, mas é esse absurdo que nos dá vida, que nos dá graça, que nos dá esperança. Então, gente, eu não teria outra coisa a dizer no dia dos namorados a não ser, a gente precisa ser gamado com Jesus. A gente precisa ser apaixonado com Jesus, a gente precisa ser apaixonado com tudo que Ele é, com tudo que Ele representa. E que a gente fique com essa meditação hoje, no nome de Jesus. Amém.